Glória a Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Estou aqui com um pedido de oração. Eliette, vamos orar daqui a pouco pela Eliette. Ela foi desenganada pelos médicos, mas pediu o quê? Mas pediu oração. Então nós vai orar pela Eliette. Câncer é maligno no útero. É um pedido de oração. Amém? Vamos orar daqui a pouco pela Eliette. Estou aqui com pedido de oração. Oração pelo meu filho, também Alexandre. E Arthur e Miguel. Também é um pedido de oração também. Amém? Vamos orar daqui a pouco. Nesse instante, cheguei agora da casa de oração. E eu tenho uma palavra pro teu coração. Cheguei nesse instante. Cheguei, subi, peguei o celular, vi os pedidos de oração, desci e vou realizar a oração da fé sobre a tua vida, tá bom? Sobre os pedidos de orações que eu recebi aqui no canal. Eu acabei de chegar nesse instante da casa de oração. Tá por volta agora de umas 9h20. Só que eu tenho uma palavra pro teu coração. Eu tô com a Bíblia aqui no livro de Samuel. E a Bíblia diz aqui o seguinte no livro de Samuel. A Bíblia diz aqui, ó. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por estar em referência, e morreu ali junto à arca de quem? A arca de quem? A arca de Deus. Uzá estava ali junto à arca de Deus. Essa arca de Deus, a arca da aliança, estava sendo trazida da casa de quem? Deixa eu ver aqui. Essa arca estava sendo trazida da casa de Abinadab. Abinadab. Está escrito aqui, ó. Ó. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no alteiro, e Uzá e Aion, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Esse carro novo era o carro que estava transportando a arca da aliança, a arca de Deus. E esse Uzá, filho de quem? Filho de Abinadab. A arca estava na casa de quem? A arca estava na casa de quem? De Abinadab. Há quantos anos essa arca estava na casa de Abinadab? Há 20 anos. Essa arca, a arca de Deus, a arca da aliança, ficou na casa de Abinadab por 20 anos. E quando essa arca estava sendo trazida da casa de Abinadab, quem é que morre no caminho? Quem morre? Está escrito aí, eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar para você. Essa arca estava sendo trazida da casa de Abinadab. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Uzá era filho de quem? Uzá era filho de Abinadab. E Deus o feriu ali por estar em referência, e morreu ali junto à arca de Deus.
Desgostou-se Davi, porque o Senhor irromperá contra Uzá. Ou seja, Deus se irou contra Uzá e Davi, ele desgostou da arca de quem? De Deus. Davi não queria mais a arca de Deus sobre o domínio dele, sobre o poder dele. Porque a arca de Deus, a arca do Senhor, feriu Uzá e Uzá morreu. A arca de Deus estava sendo trazida. A arca da aliança estava sendo trazida. Os boi tropeçam. Quando a arca da aliança vai para virar, Uzá vai querer pegar na arca da aliança. Foi querer proteger a arca da aliança. E aquela arca da aliança representava a presença de quem? De Deus. Uzá não estava na reverência. Uzá não estava na intimidade com Deus. Uzá não tinha uma comunhão com Deus. A intenção de Uzá era o quê? A intenção de Uzá era proteger a arca de Deus. A arca de Deus ia cair. Aí ele toca na arca. Quando ele toca na arca, aí Deus fere Uzá. Porque ele não estava em comunhão. Porque ele não estava na graça. Porque ele não estava na reverência. Está escrito aqui. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por estar em reverência. Ou seja, Uzá não estava em reverência a quem? A Deus. A arca da aliança. E essa arca da aliança estava na casa do próprio Uzá. Porque Uzá era filho de Abinadab. E essa arca ficou ali 20 anos. E a casa de Abinadab não foi abençoada. Ao contrário, quando essa arca estava sendo trazida da casa de Abinadab, o próprio filho de Abinadab morreu. Morreu por querer tocar na arca da aliança. Porque Uzá estava despreparado. E a pessoa não pode brincar com as coisas de Deus. A arca de aliança representava a presença de Deus e essa arca ficou ali na casa de Abinadab por 20 anos. Mas ficou guardada. E a presença de Deus não pode ficar guardada. A presença de Deus ela tem que estar a fluir na vida de quem estiver. A arca da presença estava na casa de Abinadab, estava na casa de Uzá. Só que eles não desfruíram dessa presença. Ficou ali por 20 anos e nada aconteceu. Nada aconteceu. Aí aqui está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, então Davi temeu. Temeu Davi ao Senhor naquele dia que Uzá morreu. Uzá ousou a tocar na arca da aliança, tocou, morreu, só porque não estava preparado, só porque não tinha uma comunhão com Deus, só porque não estava revestido, só porque não tinha uma aliança com Deus. Aí está escrito aqui, ó, temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Ou seja, ele temeu, falou: ué, mas se a arca matou Uzá, como é que eu vou receber essa arca? Davi temeu. Então também eu estou sujeito a morrer também. Porque essa arca estava vindo da casa de Abinadab. Só que Abinadab, Uzá, a família de Abinadab não cuidaram da arca. Não trataram a arca, não fizeram referência à arca, não se curvava, não se prostrava, não temia.
E aí tá a diferença de quem não teme a Deus, de quem não respeita a Deus. Porque se eu não temo a presença de Deus, eu não respeito. Se você não teme a presença de Deus, você não respeita. E era o que estava acontecendo na casa de Abinadab. A arca ficou 20 anos lá e nada aconteceu. Quando a arca estava sendo trazida de lá, aconteceu o pior. Morreu o filho de Abinadab. Uzar morreu. Por querer proteger a arca de Deus. A arca ficou lá 20 anos e Uzar não fez nada para proteger a arca da aliança. Sabe por que isso? Porque quando a presença de Deus está na minha vida e eu não dou valor, depois eu vou pagar um preço. Uzar pagou um preço. Porque a arca da aliança ficou lá por 20 anos e ele não deu valor. Abinadab não deu valor. A arca da aliança fica lá 20 anos. Aí quando a arca da aliança é trazida da casa deles, não nessa palavra fala que aí o carro de boi tropeça. Os boi tropeçam. Ali foi o próprio Deus que fez os boi tropeçar. Quando os boi tropeçam, a arca ousa virar. Aí o Uzá que estava do lado da arca falou, a arca está caindo. Quando ele tocou, Deus o feriu, porque ele não estava preparado para tocar na presença de Deus. É coisa séria isso aí. Eu estou lendo para você aqui na Bíblia. E aí Davi temeu no coração. Davi temeu, Davi falou, eu não posso receber essa arca aqui, porque a arca estava sendo trazida para a casa de Davi. Quando isso aconteceu na trajetória, quando isso aconteceu no caminho, temeu Davi. Davi ficou com medo, e com toda razão. Escute, temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor. Ele não quis a arca para junto dele, porque ele temeu, ficou com medo. A arca do Senhor feriu um homem, pode me ferir também. Davi ficou com medo, temeu e não quis mais a arca, porque a arca estava sendo levada para a casa de Davi. O que é que Davi faz? Davi envia essa arca à casa de Obed-edom. E Obed-edom nem sabia que essa arca estava indo para junto da casa dele. Então avisaram a Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. Avisaram a quem? Então avisaram a Davi. Vou ler para você. Então avisaram a Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Essa arca, Davi enviou essa arca para a casa de Obed-edom. E quem era Obed-edom? Quem era Obed-edom? Obed-edom era um Zé Ninguém. Obed-edom era um fracassado. Obed-edom era um escravo. Obed-edom era um Zé Ninguém. Davi temeu a Deus e falou, vamos enviar essa arca para a casa de um Zé Ninguém. Porque se morrer, morreu um Zé Ninguém. Quando a arca do Senhor
Chega lá, preste atenção no que aconteceu. Então vieram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Quantos anos a arca ficou na casa de Abinadab? Quantos anos? 20 anos. E eu vou ler para você agora. Veja aí agora. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou a toda a sua casa. A arca de Deus, a arca da aliança, ficou na casa de Abinadab por 20 anos. E na casa de Obed-edom ficou por 3 meses. Quando essa arca da aliança, quando a arca de Deus chega na casa de Obed-edom, Obed-edom simples, escravo, Zé Ninguém, mas porém um coração puro, coração que temia a Deus, um coração reto, um coração humilde. Quando essa arca chega na casa de Obed-edom, Obed-edom cuida da arca, coisa que Abinadab e Uzá não faziam na casa deles. Aquela arca da aliança representava a presença de quem? A presença de Deus. É por isso que essa arca da aliança ficou apenas 3 meses para abençoar toda a casa de Obed-edom. Todos os filhos de Obed-edom, toda a família de Obed-edom foi transformada, foi curada, foi abençoada através da arca da aliança, que a arca da aliança representava a presença de Deus. Agora há uma diferença grande, há uma diferença gigante de a arca da aliança ficar na casa de Obed-edom por 3 meses e toda a casa dele ser abençoada, e a arca da aliança ficar por 20 anos na casa de... A arca da aliança ficou por 20 anos na casa de Abinadab e nada lá aconteceu, porque eles não cuidaram da arca da aliança. Eles não cuidaram da arca da aliança, não cuidaram. Eles não cuidaram da arca da aliança, eles não temeram a arca da aliança, eles não fizeram caso da arca da aliança, e aconteceu o pior que eu li para você. Quando a arca estava sendo trazida de lá, Deus fere o filho de Abinadab, Uzá, foi ferido e morreu. Então, meus amados, com a presença de Deus não se brinca, tá bom? Com a presença de Deus não se brinca. Aí eu recebi um comentário aqui no canal. Deus está implorando pela sua atenção. Deus nunca está implorando pela minha atenção, nem pela sua e nem pela atenção de ninguém. Deus não está implorando pela atenção de ninguém. Crônica 15. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscarde, Ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Como é que Deus está implorando pela minha atenção? Como é que Deus está implorando pela tua atenção? Se Deus, Ele só está comigo se eu estiver com Ele. Deus precisa de implorar a atenção de alguém? Não.
Nós é quem precisamos de nos render aos pés dele, de implorar a ele. Mas ele implorar pela minha atenção, jamais. Deus nesse tipo de coisa não.